alegria estarmos reunidos através dessa live, dessa transmissão, para glorificar o nome do Senhor, que nos deu Cristo Jesus e que está vivo e que reina em nossos corações, reina em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor. Deus, de uma maneira muito graciosa, muito amorosa, nos permitiu ter uma experiência com Cristo Jesus e através da sua morte nós somos reconciliados com Deus e através da sua vida nós temos acesso ao céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a ressurreição de Cristo, ela tem um impacto muito grande na minha vida, na sua vida, e até mesmo para aqueles que ainda não têm uma experiência com Cristo, pode usufruir dos benefícios dessa ressurreição, para que ela possa também impactar a sua vida e para que possa te fazer filho de Deus. Hoje é um dia muito especial, um dia em que nós comemoramos a Páscoa, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo Jesus. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, né? Vamos desde já abrir aí as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Eu quero também, antes disso, mandar aí um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, todos os nossos amigos. É sempre uma alegria poder ter você conosco aqui, né, na nossa transmissão, na nossa live, tá? Nós temos, como disse outrora, procurado nos aperfeiçoar, melhorar a cada dia, né, para que nós possamos também glorificar a Deus com essas transmissões. E que essa mensagem hoje possa chegar ao seu coração, possa chegar à sua casa, à sua família, possa alcançar o coração dos seus amigos, dos seus parentes, onde quer que eles estejam. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler dos versos 1 a 12, e aqui nós vamos encontrar talvez a maior narrativa acerca da ressurreição de Cristo. Lucas, ele é um pouco mais extenso que os demais evangelistas, traz alguns detalhes que os outros não trazem, e até mesmo os outros também, com uma ótica diferente, trazem alguns detalhes que Lucas também não traz, e nós vamos compartilhar um pouco dessas ideias aqui nessa noite. Antes disso, eu queria mais uma vez orar com você, levar uma palavra de oração ao nosso Senhor. Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Pai, pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoar aqui nessa noite, para prestarmos um culto a Ti. Que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja exaltado, Pai, através das nossas vidas. Te louvo, Deus, por cada servo do Senhor que está aqui conosco nessa noite, para que possa participar deste culto, dessa transmissão. E agora, Deus, queremos Te pedir que o Senhor possa abrir as nossas mentes, o nosso entendimento, e que o Espírito Santo nos dê discernimento, ó Pai, ilumine as nossas mentes, para que nós venhamos compreender a mensagem do Senhor para essa noite. Obrigado, porque o Senhor tem me usado como instrumento do Senhor. E eu te peço que possa ter agora misericórdia de mim e que possa me usar, ó Deus, tão somente como instrumento nas Tuas mãos, na transmissão dessa palavra. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Lucas capítulo 24, versos de 1 a 12, nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida.
elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Então, queridos, esse episódio da ressurreição de Cristo Jesus é um dos grandes fundamentos do cristianismo, é a base da nossa fé, é uma das doutrinas básicas e essenciais da fé cristã, e em sua importância prática podemos dizer que fica atrás tão somente da crucificação. 1 Coríntios 15:14 nos fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Esse texto que nós lemos nos conduz ou leva a nossa mente às evidências da ressurreição, nos leva a verificar a respeito dessa realidade, de algo que verdadeiramente, de algo que absolutamente aconteceu e que foi narrado na história, e que através da Bíblia podemos observar inúmeras pessoas, inúmeras testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus. É um fato que ficou marcado e que cremos pela fé que foi uma realidade, e que aqui está então a base da nossa fé, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos leva a crer e a ter esperança. É uma prova incontestável de que Jesus Cristo não apenas morreu, mas que Jesus Cristo vive e que por isso Ele também ressuscitou. Tem um texto muito interessante lá em Apocalipse, capítulo 1, e que nos leva a ter de fato uma visão de tudo que Jesus revelou para João, assim quando ressurreto. Apocalipse 1, versículo 17, João narra: quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. E então ele, Jesus, pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a ressurreição de Jesus demonstrou, entre outros aspectos, a validade de suas declarações sobre o resultado de sua morte, demonstrou a sua vitória sobre a morte, provou a sua justiça, provou o seu poder, especialmente o poder de Deus ao ressuscitar Cristo Jesus de entre os mortos. Nesse texto que nós lemos, nós somos informados que no primeiro dia da semana, no domingo, bem de manhã, ainda de madrugada, algumas mulheres que já estavam prontas e que havia preparado ali para embalsamar o corpo de Jesus, para que pudessem preparar o corpo de Jesus, elas se levantam, elas caminham então até o túmulo, até o sepulcro de Jesus, e quando chegam ali, vê então a pedra que tampava aquele sepulcro removida. E é justamente sobre isso que a gente quer falar nessa noite.
as evidências dessa ressurreição, a incredulidade dos discípulos, mas ao mesmo tempo a força e o poder da verdade da ressurreição na vida deles, e o que eles fizeram a partir daí. Como esses homens foram tão impactados com essa ressurreição, que poder tomou a vida desses homens depois que de fato creram que Jesus Cristo ressurgiu de entre os mortos. Então, primeiramente, nós vemos nos versos de 1 a 3 a realidade dessa ressurreição conforme cumprimento das Escrituras. E é essa realidade que garante o nosso perdão, é essa realidade que garante a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25 nos fala que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para que nós possamos ser justificados, ou seja, por causa da nossa justificação. O versículo 1 então nos fala que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, essas mulheres foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado. O melhor de todos os dias havia chegado. Para aquelas mulheres não era motivo de tanta alegria, porque o seu Senhor, o seu Mestre, havia morrido. Ele estava na sepultura e no sábado se encontrava ali com certa segurança, tampado por uma grande pedra, selado, vigiado por guardas, mas que no domingo pela manhã, quando elas se aproximam, percebem que a pedra não está ali. Era um dia de profundo pesar, na qual tinha-se trabalhos a realizar, trabalhos estes, a preparação do corpo de Jesus, justamente porque no clima de Israel a decomposição do corpo era muito rápida e elas precisavam agir rapidamente para que tivessem condições de preparar o corpo de Jesus. Era uma honra para aquelas mulheres fazerem esse trabalho, deixar o corpo de Jesus para que pudesse ali ser então ungido com as especiarias aromáticas e perfumes que elas tinham preparado. Tudo que elas faziam, tudo que elas haviam preparado, já mesmo na sexta-feira, depois da morte do Senhor, até mesmo antes do sol se pôr, até mesmo no sábado à noite, onde acabava o Shabat, o sábado, onde era um dia de descanso, e elas não podiam fazer muitas coisas. E elas estavam então ansiosas para que esse dia pudesse chegar. Elas demonstravam amor, devoção, mas vemos que também uma falta de fé porque talvez não se lembraram das promessas do Senhor Jesus, de que de maneira talvez até mesmo insistente, repetida, falou diversas vezes a respeito da sua ressurreição, de que ressuscitaria no terceiro dia. Mas aí eu te pergunto, será que nós não teríamos feito diferente? Será que nós teríamos nos lembrado das promessas de Jesus? Será que nós não teríamos nos dirigido ao túmulo, ao sepulcro, a fim de também encontrar ali o corpo de Jesus? Elas se esqueceram, elas não se lembraram das promessas, por isso elas se dirigiram até ali. Elas aparentemente não teriam ouvido que o túmulo estaria selado e guardado, conforme Mateus 27, versos 62 a 66. O Evangelho de Marcos nos informa que, ainda durante o caminho, elas demonstravam uma certa preocupação e perguntavam umas às outras: quem removerá a pedra para que nós pudéssemos ali entrar? E elas então, quando se aproximam, são tomadas por uma repentina surpresa, porque a pedra já estava removida. Mateus capítulo 28, versículo 2, nos fala da maneira como essa pedra havia sido removida. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra, e estava assentado sobre ela. Ainda que Maria Madalena se apressasse a contar a história a Pedro, as demais mulheres entraram ali no túmulo e não acharam o corpo de Jesus.
o túmulo estava vazio. E aqui inicia-se então a história da ressurreição de Jesus. Essa verdade que alimenta a nossa fé dia após dia, essa verdade que está em nossos corações e por isso é para nós motivo de esperança. É por isso que esperamos um amanhã seguro nas mãos do Senhor Jesus, porque tudo aquilo que Deus prometera a partir de Cristo Jesus tem se cumprido ao longo da história. Quem havia tirado o corpo de Jesus dali? Quem havia removido o corpo de Jesus? Nós podemos ter certezas que não foram os sacerdotes, não foram os escribas, não foram os inimigos de Jesus, porque certamente eles teriam prazer em apresentar o corpo morto de Jesus. Também não foram os apóstolos ou os outros discípulos de Cristo. Eles estavam muito tristes, eles estavam muito atemorizados, muito desanimados com a morte do seu mestre. Isso também não os levaria a lugar nenhum. Somente uma explicação seria satisfatória para aquele momento, para atender aí às exigências daquele fato, que era justamente a que foi apresentada pelos anjos. Porque procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. O versículo 4 do texto que lemos nos falam que essas mulheres ficaram perplexas, elas ficaram confusas, hesitantes com isso. E aí lhes aparecem dois homens com roupas resplandecentes, com roupas reluzentes, com roupas brilhantes. Os outros evangelhos nos falam de um anjo ou de apenas um homem, mas o fato não está nem quantos anjos tinham, nem quantos homens tinham, na maneira como eles registram o fato de que Jesus não está ali. A verdade está no fato de que todos os evangelistas narram de que o túmulo estava vazio. Essa é a certeza que tem, e como disse, é isso que alimenta a nossa fé. A ressurreição de Jesus se sustenta então sobre evidências que nenhum incrédulo jamais poderá explicar. 1 Coríntios capítulo 15 nos fala de evidências fortíssimas a partir de testemunhas oculares que viram Jesus Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15, versículo 3, então nos fala: porque primeiro vos entreguei, porque também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí dos versos 5 a 8, Paulo narra uma série de pessoas que tiveram um encontro com Cristo Jesus depois que ele ressuscitou. Versículo 5 nos fala que ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, Paulo, como a um nascido fora do tempo certo. Então nós temos aqui evidências fortíssimas de que a evidência da ressurreição, ela não pode ser jamais questionada. Quando analisamos também a ressurreição de Cristo a partir dos relatos dos evangelhos, descrito aí pelos evangelistas com uma ótica diferente, nós podemos também ter a certeza e aceitar como verdadeiro o que foi aqui registrado pela fé. A ressurreição de Cristo, portanto, queridos, indiscutivelmente se tornou um dos fundamentos do cristianismo. São fatos que nos levam a ter convicção profunda e absoluta verdade por trás de toda essa história. A nossa fé não está baseada tão somente em versículos, não está tão somente baseada em um conjunto de doutrinas. A nossa fé está baseada na morte, está baseada na ressurreição de Cristo Jesus. Os opositores de Cristo, os seus inimigos, tentaram questionar, tentaram debater, tentaram desmentir o fato de que Cristo Jesus vive, mas
ao longo da história não conseguiram. Portanto, a ressurreição de Jesus deve encher o nosso coração de alegria, deve fazer o nosso coração transbordar de alegria, porque nós cremos que o nosso Cristo é um Cristo vivo. Isso nos dá segurança quanto à nossa eternidade, quanto à nossa salvação, quanto à nossa segurança em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 34 nos fala: quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No decorrer do texto, nós vamos ver que essas mulheres estavam com a mente obscurecida e os discípulos também estavam com a visão um pouco desfocada a respeito da realidade dessa ressurreição. A memória dos discípulos estava um pouco desfocada quanto aos ensinamentos de Jesus a respeito da sua ressurreição. E aqui nos versos 4 a 8 nós vamos ver uma lembrança sobre os ensinamentos de Jesus a respeito da sua ressurreição. De repente, dois varões, dois homens, ou dois anjos, conforme João 20:12, abordam essas mulheres que estavam perplexas e que aparentemente estavam com medo, conforme o versículo 5. Elas olham para o chão com medo de olhar diretamente para aqueles que ali naquele momento revelavam a grandiosidade do que Deus acabara de fazer com Cristo Jesus. E eles repetem: porque procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então levam aquelas mulheres à lembrança de coisas que Jesus Cristo já havia dito. E aí no verso 7 ele nos fala de 3 situações de que era necessário de que Jesus passasse, 3 fatos evidentes na história e que foram narrados por Cristo Jesus. No verso 7 ela nos fala que, em primeiro lugar, ele seria entregue nas mãos de homens pecadores. Em segundo lugar, nos fala que ele seria crucificado, e em terceiro lugar, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Lucas capítulo 9, verso 22, nos fala justamente a respeito disso que os anjos trazem, dessa mensagem. E eles falam: e disse-lhes: necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E aí, a partir daqui, essas mulheres se lembram das palavras de Jesus. O verso 8 nos fala que elas se lembraram das suas palavras. E existem aqui 2 situações, 2 questões que levam essas mulheres a se lembrarem daquilo que aconteceu com Jesus. A primeira delas é o fato de estarem comprometidas com os últimos acontecimentos em relação ao sofrimento, ao padecimento, à morte de Cristo Jesus na cruz. Elas vivenciaram tudo isso. Elas eram auxiliadoras, ajudadoras do Senhor Jesus. Essas mulheres ajudaram a sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Enquanto os discípulos trabalhavam, essas mulheres estavam ali também trabalhando nos bastidores para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem ter lugar para dormir. E essas mulheres então participaram ali ativamente do ministério de Jesus, sendo ali as suas ajudadoras. Diante da cruz de Jesus, elas também estavam ali e viram Cristo Jesus morrer. Então elas estavam abaladas, e agora, diante de tudo isso, elas começam talvez a se lembrar de todos esses episódios, de todos esses acontecimentos. O segundo fato que leva agora essas mulheres, conforme o verso 8, a se lembrarem das palavras de Jesus, é o fato de que Jesus havia dito várias vezes o que iria acontecer e que, segundo a sua própria vontade, daria a sua vida.
daria sua vida por muitos. Na realidade, se nós somarmos todas as menções que Jesus faz, seja em linguagem figurada ou metafórica, quanto à sua morte, quanto à sua ressurreição, era o suficiente para que eles se lembrassem de tudo aquilo que estava agora acontecendo. E se elas precisassem então de um auxílio, elas estavam sendo ajudadas adicionalmente pelos anjos que puxam agora as informações de sua mente para que pudessem lembrar-se de fato da necessidade da morte de Cristo e agora da sua ressurreição. Em terceiro e último lugar, os discípulos de Cristo ouvem com certa incredulidade a respeito da ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, se regozijam como resultado dessa ressurreição ao encontrar-se com Cristo Jesus ressurreto. Os versículos 9 e 10 nos falam que essas mulheres, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Essas mulheres, elas, mesmo desacreditadas e tristes diante de tudo que havia acontecido com Cristo Jesus, foram também recompensadas com o encontro com o Senhor. Mesmo diante da incredulidade inicial desses discípulos, eles se regozijaram, eles se alegraram, porque tiveram uma experiência incrível de um encontro pessoal com Cristo Jesus ressurreto. Mateus capítulo 28, versículo 9, por exemplo, nos fala de um encontro muito especial e que faz com que Maria se alegre de maneira tal. E assim nos diz o verso 9: e Jesus foi ao encontro delas dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para Galileia, e lá me verão. Então aqui nós encontramos que essas mulheres não foram as únicas que descobriram o túmulo vazio de Jesus. Elas se dirigiram aos homens vestidos, com roupas reluzentes, e o versículo 10 nos falam que outras mulheres que também estavam com elas presenciaram aquele momento, estavam ali durante aquele momento, e essas mulheres contaram aos apóstolos essa experiência maravilhosa que viveram. E como foi que essa experiência maravilhosa, essa emocionante experiência foi recepcionada pelos demais discípulos. E aí o versículo 11 nos dá a resposta: mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Aqueles homens também estavam tristes diante do fato de Cristo Jesus ter morrido, não acreditavam inicialmente no fato de que Jesus pudesse ressuscitar, não se lembravam. E aqui ainda tem um agravante de que naquela época o testemunho das mulheres não era tão conhecido, não era tão considerado. E aí eles continuam então não dando crédito, e eles consideram então que tudo isso era um delírio, que o que aquelas mulheres falavam era então uma ilusão. E o que torna essa história, a história da ressurreição de Cristo Jesus, ainda mais convincente, é o fato de que os próprios discípulos não acreditavam, os seus próprios discípulos não acreditavam que Cristo Jesus poderia ressurgir de entre os mortos, de que ele poderia se levantar daquele túmulo. Mas, apesar de tudo isso, que os discípulos incrédulos não poderiam acreditar, não queriam acreditar, nós talvez nos admiremos de tamanha incredulidade dos discípulos. Sem dúvida, isso parece algo contraditório, ilógico, irracional, inexplicável,
mas como poderíamos pensar em nossa disposição para crer hoje? Como seria se pensássemos nos nossos dias hoje? Será que acreditaríamos com tanta convicção? E aí a história continua. Essa incredulidade que toma também ali inicialmente o apóstolo Pedro, mas que o versículo 12 nos inicia dizendo: contudo Pedro, ele se levanta e ele corre em direção àquele túmulo, juntamente com João, o discípulo amado. E aí o versículo 12 nos fala que levantou-se, correu até o sepulcro, abaixando-se viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Ele aqui está agora extasiado, radiante de tudo aquilo que ele havia visto ali. Pedro, ele teve uma experiência incrível ao ver que Cristo Jesus não estava no sepulcro, mas ele observa um lenço que estava dobrado, e que o Evangelho de João, no capítulo 20, nos traz uma mensagem muito poderosa a respeito desse lenço. E ali nós encontramos uma mensagem em João, capítulo 20, versos 5 e 6, de que aquele lenço dobrado nos informa que Cristo Jesus de fato estava vivo e que voltaria. Lucas não nos diz, não nos dá a conclusão de que Pedro chegou, muito menos a história narrada por João nos fala disso, mas tudo que sabemos é que Pedro vai para sua casa extasiado, maravilhado, perplexo, especulando sobre essas coisas, porque ele sabia que algo muito maravilhoso, muito glorioso havia acontecido. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nos falando da ressurreição de Cristo Jesus de uma maneira também muito maravilhosa. E aqui ele nos fala, e podemos dizer que parte da doutrina da ressurreição está fundamentada nesses versículos. E é uma doutrina fundamental para os nossos dias, uma doutrina fundamental para as nossas vidas. E é justamente por meio dela que nós temos a sustentação da nossa fé. Porque a palavra de Deus nos diz aqui, especialmente no versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo, ela está tão somente nessa vida, nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. O versículo 17 nos fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé inútil é vã e ainda estáis nos vossos pecados. Portanto, a ressurreição de Cristo Jesus se tornou uma realidade para nós, se tornou uma realidade para aqueles que nele crê, se tornou uma realidade para aqueles que têm uma relação com ele, que acreditam que ele está vivo, que acreditam que ele ressuscitou no terceiro dia, que acreditam que ele fez domingo um dia todo especial. Hoje é um dia muito especial para toda a cristandade, porque é um dia que marca a história do cristianismo, é um dia em que Deus agiu de maneira soberana, de maneira sobrenatural na vida de Cristo Jesus, e que nos mostra Cristo Jesus triunfando sobre a morte, vencendo a morte, e que com ele, da mesma forma, podemos também vencer a morte. Muitas vezes tememos o momento em que estamos vivendo, muitas vezes tememos a morte, mas em Cristo Jesus nós podemos ter a certeza de que a morte foi tragada, de que Cristo Jesus venceu o aguilhão da morte, e de que com ele nós temos vida eterna. A morte então foi tragada, Cristo Jesus superou tudo isso, ele saiu ressurreto do túmulo com o corpo glorificado, e de tal maneira nós podemos ter essa experiência quando nós temos uma experiência de intimidade com Cristo Jesus,
quando nós aceitamos pela fé que Ele morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que hoje está à destra de Deus Pai. Mateus capítulo 5 nos traz no verso 24 aliás, João capítulo 25 no verso 24 nos traz algo muito precioso e que você pode a partir de agora crer nessa palavra para que você possa também ter vida eterna com Ele. A vida eterna que Ele alcança com a sua ressurreição e que nos concede também. Evangelho de João capítulo 5 verso 24 nos diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que os que a ouvirem viverão. Aqui nós encontramos então Cristo Jesus te dando a oportunidade de vida eterna. Se você crer nele, você não vai a julgamento, mas passará da morte para a vida. Porque ele vive, então você também pode ter vida eterna ao crer nele. Se Jesus Cristo permanecesse na morte, o homem não teria esperança. Então essa mensagem é para você que não tem noção nenhuma do que eu estou falando, que não compreendeu acerca da morte e da ressurreição de Cristo, mas que hoje passa a considerar essas verdades, que o Espírito Santo tem tocado o seu coração para considerar que Cristo Jesus tem sido nosso mediador dia após dia. Essa mensagem também é para você que já conhece o poder ressuscitador de Deus, mas que talvez se esqueceu dos seus benefícios, e Ele hoje te chama para que você possa se lembrar, assim como aquelas mulheres, assim como aqueles discípulos se lembraram que Cristo Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, que voltaria aos céus, para que pudesse se assentar ao lado de Deus Pai e para que pudesse reinar ali nos céus e cuidar de cada um de nós. Que você possa receber essa palavra no seu coração, tendo a certeza de que a ressurreição de Cristo Jesus é uma realidade e de que Ele vive, de que Ele é um Cristo vivo e de que Ele pode transformar e fazer mudanças na sua vida. Que essa ressurreição possa impactar a sua vida de tal maneira que você possa acreditar em tudo isso e para que você possa também impactar outras vidas com o que Ele tem feito na sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra, por meio do Espírito Santo do Senhor, possa animar e fortalecer a sua fé. Fortalecer a sua fé, porque mesmo em dias de crise, de dificuldades, de sofrimento, você possa acreditar que Cristo Jesus está vivo e de que Ele voltará para nos buscar. Que você tenha hoje a sua fé fortalecida, que você possa ser animado por esse poder ressuscitador de Deus Pai. Que Deus te abençoe, que Ele possa continuar cuidando da sua vida. Amém.